mesmo hoje em dia a gente vê países socialistas, né, que estão desenvolvendo, e existem outros que não, que vivem na miséria. Mas é uma forma de governo meio que utópica. O que é utopia? É um sonho. Porque se a gente for ler no nosso livrinho, que é o socialismo, a gente vai concordar. A população vive de forma igual, a renda é distribuída de forma igual, é isso que eles pregam. Mas a realidade é completamente diferente do que tem nos livros e do que os socialistas pregam. Tá certo? Aí eu coloquei a imagenzinha da época, né, da Guerra Fria, os países divididos com essa nova nomenclatura. Quem era de verdinho era de primeiro mundo, era desenvolvido. Quem era de vermelho era de terceiro mundo, os subdesenvolvidos. E de amarelo, a grande parte da Ásia e também da Europa, né, eram os países socialistas. Só que os Estados Unidos venceu essa guerra ideológica, essa guerra que foi, na verdade, apenas uma troca de ameaças, não partiu para aquele embate mesmo, e o socialismo e o capitalismo, na verdade, prevaleceu e prevalece até hoje no mundo. O principal objetivo do capitalismo é o lucro, é a privatização de empresas, é o setor primário, é o setor privado, tá certo? Depois disso, gente, já que o socialismo, na verdade, ele foi vencido, então não teria mais por que, na verdade, chamar um país de primeiro ou de terceiro mundo, já que o de segundo mundo não existia. A maioria dos países que eram socialistas na época começaram a se tornar capitalistas. Hoje a gente tem países socialistas, sim, mas em pequena quantidade, só são alguns. Países do norte e países do sul. Então, durante a década de 80, né, surge essa nova expressão, tá? Para dividir, essa nova ordem mundial para dividir e classificar esses países. Aí eu coloquei essa imagem que é igual àquela que já tinha lançado, tá? Então, o mundo, na verdade, ficou dividido em países do norte e países do sul. Mas isso não quer dizer e não leva em consideração a linha do Equador, que traça a Terra ao meio. Não quer dizer que todos os países que ficam ao norte são desenvolvidos, que é o caso. Países do norte, a gente afirma que são os considerados desenvolvidos, e os do sul são os subdesenvolvidos. Mas, repito, nem todo país do norte é considerado desenvolvido, tem alguns que não são. E nem todos os países do sul, eles são considerados subdesenvolvidos. É por isso que foi traçada essa outra linha aí, que não é a linha do Equador, que vocês estão vendo aí, que pega até a Austrália aí embaixo, a Oceania, na verdade. Austrália, Nova Zelândia, alguns países aí, tá certo? E é como se esses países pertencessem ao norte, tá? Então, quando a gente fala em países do norte e do sul, a gente não vai levar em conta a linha do Equador, a gente vai levar em conta essa linha imaginária que foi traçada aí. O que tem de laranja são os países do norte, são considerados desenvolvidos. E o que tem de rosa são os países do sul, considerados subdesenvolvidos. Só que essa regionalização aí, como eu já falei, ela não segue de fato tanta realidade. Por quê? Como eu já disse, alguns países que estão localizados aí, que estão de laranja aí, nem todos são desenvolvidos. E quem está de rosa, nem todos são subdesenvolvidos. Então, é muito relativo. Aí surgiu esse novo tipo de regionalização, tá? Que é o que a gente estuda mais hoje, que divide o mundo em países tipo norte e países tipo sul, né? Os países tipo norte são aqueles países desenvolvidos, países socialistas e os tigres asiáticos, né? Porque os tigres asiáticos hoje eles possuem um grande desenvolvimento tecnológico.
Então, hoje em dia, eles já são considerados países desenvolvidos. E já os países tipo Sul são os países subdesenvolvidos, os países emergentes. O que são países emergentes? São aqueles países, pessoal, que estão em desenvolvimento. Eles não são nem uma coisa e nem outra. Eles não são nem subdesenvolvidos e nem desenvolvidos. Eles têm uma economia boa, porém não para dizer que é um país desenvolvido, porque a renda ainda está muito mal distribuída entre a população. E esses países ainda possuem sérios problemas sociais e econômicos, que é o caso do Brasil, do México, da China, tá certo? O Brasil é considerado um país emergente, tá? E também a gente tem os novos tigres asiáticos, que começaram a se acender, a crescer, a desenvolver economicamente. Então, a regionalização do nosso território, basicamente e atualmente está dessa forma aí. Um bom estudo para vocês. Fiquem com Deus e qualquer coisa, estou naquele grupinho paralelo, é só chamar. Tchau!